Boa noite, vamos para mais um resumão do dia, hoje 27 de março de 2023, vamos lá. Pessoal, bolsas da Ásia fecharam mistas, tá? Algumas positivas, outras negativas, mas todas dentro da estabilidade. Vale lembrar que o drive da semana por lá na Ásia vai ser na quinta-feira à noite, quando vão sair os PMIs lá da China. Por enquanto, as bolsas lá, mesmo com tudo que aconteceu na sexta-feira passada nas bolsas dos Estados Unidos e da Europa, por lá na Ásia elas ficaram aí dentro da estabilidade. Tá bom? Agora, em se tratando de commodities, pessoal, os commodities hoje bem positivas, tá? O minério de ferro recupera uma parte das perdas sequenciais que ele teve nos últimos dias, fica no positivo, isso impacta Vale e outras empresas aqui do Brasil, na nossa bolsa, relacionadas a essa commodity. O petróleo, especificamente, pessoal, ele chega a subir aí mais de 5%, o WTI que é negociado na Bolsa de Chicago. Ele alcança aí quase que a casa dos $73, lembrando que ele, na semana passada, estava sendo negociado aí a 66, né? Ele chegou a ser negociado a $66 o barril. Então ele alcança a casa dos 72, quase 73, mais de 5% de alta, e obviamente que isso tem um impacto positivo na Petrobras e nas empresas relacionadas a essa commodity também listadas na nossa bolsa, que nós vamos falar adiante. Ok? Bom, vamos agora lá para a Europa. Lá na Europa, pessoal, bolsas no positivo, bolsas aí com mais de 1% de alta em sua maioria. O que acontece? O setor bancário lá respira aliviado depois da calmaria em relação ao Deutsche Bank. Na semana passada, eu coloquei até nos destaques para vocês que uma nova preocupação, um novo rumor em relação a uma possível crise bancária apareceu lá na Europa, que foi em relação ao Deutsche Bank, que é o banco alemão, tá? De qualquer forma, vamos lá, alguns analistas, alguns economistas, eles já sinalizam que assim, é sabido, não é novidade, que esse banco, ele é um banco alavancado, ele é um banco que trabalha alavancado sim, isso não é novidade para ninguém. E aí, na semana passada, na medida em que o CDS, que é um indicador aí que a gente pode correlacioná-lo com uma possível inadimplência do banco, aumentou demais, assim, subiu consideravelmente, mostrou que existe um risco ali de liquidez dentro do Deutsche Bank, este indicadorzinho. Por isso que esse rumor todo, essa preocupação toda no final da semana passada em relação a esse banco em específico, que é um banco gigante na Europa, tem seu peso, é expressivo lá na Europa. Então, as pessoas ficaram preocupadas em relação a isso, mas de qualquer forma, o governo alemão, ele vem a público muito rápido, de uma maneira muito ágil, assim, e sinaliza que, assim, o Deutsche Bank, ele não tem problema, o governo alemão falando, o Deutsche Bank não tem problema, não tem problema de liquidez, inclusive nos últimos balanços, ele sempre trimestrais, ele sempre reportou lucro e etc e tal. E assim, caso venha a ter, nós vamos intervir e prover liquidez para esse banco. Então podem ficar tranquilos, porque se tiver problema, o governo vai resolver, mas a gente está falando aqui para vocês que não tem. Esse anúncio muito rápido, essa postura rápida e imediata que o governo alemão teve, trouxe calma para os mercados e o setor bancário lá na Europa subiu consideravelmente no dia de hoje. E isso, obviamente, levou a outros papéis juntos para alta. E por isso que as bolsas lá na Europa fecham no positivo. Tá bom? Indo agora lá para os Estados Unidos, ele enxerga com bons olhos essa calmaria no setor financeiro da Europa e tivemos boas notícias por lá também. Um banco chamado First Citizens Bank, que não é o First Republic Bank, que quebrou também nas últimas semanas aí, eu mesma, na hora que eu li a notícia, me confundi. Este banco, ele vai comprar partes do Silicon Valley Bank, que é aquele primeiro banco que quebrou lá nos Estados Unidos, pronto. Esse banco, First Citizens Bank, ele vai comprar boa parte do Silicon Valley e, inclusive, com o apoio aí do Banco Central Americano e do FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito de lá. Isso também trouxe calma para o setor bancário nos Estados Unidos, fazendo com que todo esse setor ficasse no positivo hoje e carregasse outros papéis juntos para positividade. Então as bolsas por lá acabam fechando no positivo, ok? Bom, vindo agora aqui para o Brasil, pessoal, hoje, sem ruídos internos, sem confusões em Brasília, sem novas notícias em relação a esses temas, pelo menos por enquanto, a gente consegue surfar esta alta mundial. Então a gente tem a nossa bolsa positiva e o nosso dólar negativo. Lembrando que o dólar está fraco no mundo inteiro. O dólar caiu no mundo inteiro e a gente conseguiu surfar essa onda, tá? Então vamos lá, a gente tem commodities positivas hoje, tanto minério de ferro
quanto petróleo. A gente tem o setor bancário no mundo aliviado com as notícias tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E a nossa bolsa aqui, pessoal, o seu peso maior é basicamente minério de ferro pela Vale, petróleo pela Petrobras e o setor bancário, que aí pega Bradesco, pega Itaú, pega Banco do Brasil e etc. E aí, enfim, todos os setores, então, estavam aí surfando a alta mundial e as boas notícias do mundo. Então a gente fecha com a nossa bolsa no positivo, inclusive o índice futuro, ele ganha a casa dos 100 mil pontos de volta, tá? E o nosso dólar ficou no negativo e os nossos juros no negativo. Então é isso. De qualquer forma, pessoal, os investidores vão aguardar a ata do Copom de amanhã. Por quê? Porque eles estão na expectativa de vir um tom mais ameno nessa ata. Porque tanto o mercado, quanto Brasília, quanto vários especialistas interpretaram o comunicado do Copom da semana passada como um comunicado muito duro. Alguns até ficaram tendenciosos a dizer que foi um comunicado politizado. Então, de qualquer forma, existe uma expectativa que essa ata acalme a situação, até para não manter aí as rinchas e as brigas e os pronunciamentos descontrolados e descompensados que tem rolado entre as entidades, né? Entre o governo, entre o Partido dos Trabalhadores, entre o Banco Central e por aí vai. Então vamos aguardar a ata de amanhã, que provavelmente vai trazer mais novidades pra gente, tá bom? Beijo, espero que a segunda-feira tenha sido muito boa por aí e até amanhã. Tchau!